E aí, tudo bem? Você não imagina como eu estou feliz de ter você aqui comigo. Porque se você chegou até este vídeo, se você chegou até aqui, é porque você está pensando seriamente ou já decidiu que vai aprender inglês. Agora vai. E é um desafio, não é? Há quanto tempo você tem planejado falar inglês? Aprender um outro idioma é um desafio nada fácil. Mas eu vou te contar como é que nós vamos poder te ajudar e como é que eu vou entrar nesse seu sonho de poder falar inglês e realizar esse seu objetivo. Antes de tudo, tenho que te dizer que nós vamos ficar muito tempo juntos. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é João Andrade. Eu tenho sido professor de inglês há mais de 20 anos. Eu tenho trabalhado como intérprete de inglês e de espanhol há mais de 20 anos e ao mesmo tempo eu tenho trabalhado como intérprete e dado aulas de inglês. E eu já falo inglês há cerca de 40 anos e há mais de 35 eu falo também espanhol. Dito isso, quero te dizer que eu tenho aprendido um bocado em todos esses anos. E acho que vai ser muito legal poder transferir esse conhecimento que eu tenho adquirido do melhor modo possível aí para você. Sempre eu tenho dito que para que exista o falar inglês com qualidade, a gente precisa de pelo menos 3 coisas. Um bom professor, um bom método e um bom aluno. Bem, existem muitos professores bons por aí, mas eu não me considero ruim não. Eu espero que você goste. Quanto ao método, esse vai ter uma coisinha especial. Nós que preparamos, como foi? Acumulando conhecimento há vários anos e dado treinamento de idiomas para pessoas por vários anos, muita experiência foi adquirida e resolvemos desenvolver o nosso método chamado Be the Alpha. Quer dizer, seja o alfa. Por que esse nome? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego clássico. Não sei se você sabe, mas antes do alfabeto grego clássico existiu o alfabeto hebraico e Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico que deu origem à letra alfa do alfabeto grego. E daí? Bom, muitas vezes a letra alfa tem sido considerado o início, por ser o início de alfabetos e ter outras referências como início de projetos, alfa foi escolhido para nós para ser o início da sua carreira nessa aventura de poder aprender a falar inglês. Tem mais uma outra coisa. No mundo animal, alfa é aquele animal principal, aquele que toma as decisões, aquele que vai na frente, aquele que lidera. E é isso que eu quero para você. Você tem que liderar a sua vida. Não pode deixar que outras pressões, que outras coisas atrapalhem o seu objetivo de aprender esse idioma. Ninguém disse que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas eu vou te ajudar passo a passo. Você vai chegar lá e vai ter um inglês de qualidade. Prometo. Prometo que eu vou fazer a minha parte e que nós estamos com um método bem legal. Mas tem uma coisa. Você tem que me prometer que vai fazer a sua parte. Vai suar a camisa. Vai ter que treinar bastante. Vai ter que desenvolver. Eu te ajudo, você se ajuda. Alfa, porque nós estamos iniciando e você vai ser o alfa da sua vida. Você vai liderar esse seu conhecimento e esse seu objetivo de aprender inglês. Dito isso, vamos iniciar a nossa aula. Bem, não raro, os cursos de inglês e a primeira aula numa escola, num treinamento de inglês, começa com a apresentação, do jeitinho que nós fizemos aqui hoje. Eu já me apresentei, eu sou o professor João Andrade. Por que é importante a gente aprender, iniciar uma conversa com a apresentação? Porque é a primeira coisa que acontece quando você for falar inglês com alguém. Você é uma pessoa educada, lógico que vai querer cumprimentar, e não de modo rude, mas de modo apropriado em várias situações. Por isso, Introducing Yourself é o tema da nossa primeira aula. Você tem aí o seu material, Unit 1, Lesson 1, Introducing Yourself. Queria te lembrar que esse método é dividido
em 10 unidades diferentes, cada unidade dividida em 4 lições. Hoje, portanto, na Unit 1, Lesson 1, nós estamos iniciando falando sobre Introducing Yourself. Yourself quer dizer você mesmo. Introducing é introduzindo. Esquisito, né? Mas eu vou te ajudar nesse curso a não simplesmente entender o que significam as palavras. Eu poderia simplesmente falar assim, olha, a aula de hoje vai ser Introducing Yourself, que quer dizer apresentando-se. Estou errado? Não, está certinho. É um dos modos de você traduzir isso. Mas você vai ver que o tempo todo eu vou me esforçar bastante para que você não simplesmente saiba o significado das palavras, mas que você também entenda por que as palavras são daquele modo, por que certas expressões são compostas daquele modo. Então vamos lá. Introducing quer dizer literalmente introduzir. Yourself é você mesmo. Você já viu self em algum lugar, não já? Aqui no Brasil, por exemplo, existem vários restaurantes que são self-service. Ó, não é serve-serve nem self-self, tá? É self-service. Por quê? Você se serve, service, a você mesmo, a si mesmo. Então esse self é você mesmo, yourself. Por que que em inglês se diz introducing yourself e não apresentar a você mesmo? Faz sentido. Eles chamam assim de introduzir a você mesmo por uma razão muito simples. Existe ali um grupo de amigos, um grupo de pessoas que se conhecem. Quando você vai entrar para esse grupo, você tem que se introduzir. A primeira coisa que você faz ao se introduzir num novo grupo de conhecidos, de amigos, é dizer o seu nome, é dar referências de você e querer referências sobre eles. Quando você vai apresentar alguém a um grupo de amigos, você vai introduzir este novo membro a este grupo de amigos. Por isso, você vai introduzir este novo amigo a um grupo de amigos que já eram relacionados a você. Por isso que eles dizem introduzir a você mesmo ou introduzir alguém. Faz sentido, não faz? Bem, nós vamos aprender hoje algumas expressões, não só de se apresentar, de apresentar a alguém, mas várias expressões de como você cumprimentar alguém. Vamos ver então. Primeira lição então vai ser aprender a dizer um oi. Se você já tem o nosso material aí, se você já é nosso aluno, você já recebeu o material, você já imprimiu em qualidade, já imprimiu colorido para ficar bem legal, para você tirar proveito de todo o visual que nós preparamos para você. Se você ainda não recebeu o material porque você está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, pede já. Entre em contato com a gente que a gente te manda rapidinho, tá? Você vai gostar de receber o material. Se você já tem aí, acompanha com a gente. Exercício número 1, dizendo um oi. Ah, mais uma coisa. Você vai perceber que nesta primeira etapa do nosso livro, eu fiz de propósito parte em português, parte em inglês. Por quê? Porque você já tem coisa demais para ter que aprender. Então, os títulos de certos exercícios, enunciados e algumas outras explicações, nesta etapa do curso, serão sempre em português e nós vamos mudando isso no decorrer do curso, tá? Vamos lá. Dizendo um oi. Greetings. Por sinal, no nosso canal no YouTube, professor João Andrade, tracinho em inglês, tem uma lição de greetings. Na nossa página no Facebook, também a página Ability Idiomas, tem um vídeo bem completo, recomendo que você dê uma olhada. É um vídeo bem completo falando sobre greetings. Mas aqui, agora, eu vou te explicar de novo como funciona. Existem várias expressões simples do nosso dia a dia que são bem legais para você aprender. Por exemplo, como é que você diz oi em inglês? Oi! Hi! É assim, ó. Hi! Simples assim, é isso mesmo. Existem outras expressões. Hey! Como é que você diz isso? Em inglês? É assim, ó. Só que em vez de dizer hey, eles dizem hey, igual hey mesmo, assim, ó. Hey! Certo? Outra expressão. A expressão hello. E o que é o hello? Depende.
Ele pode ser olá, ele pode ser alô. Nessa expressão hello, você já deve ter percebido que você diz hello quando é ao vivo, quando você está na frente da pessoa. Em inglês você diz hello. Se você estiver ao telefone, você também diz hello. Por quê? Porque ela substitui duas expressões nossas. A que nós dizemos ao telefone, que é alô, e a que você diz ao vivo e a cores ali quando você está na presença da pessoa, você diz olá. Repara que alô, olá é a mesma palavra dita ao contrário, né? Legal? Bom, mas em inglês não. Em inglês você usa simplesmente a palavra hello, se for ao telefone, e vai significar, aqui para nós vai equivaler ao nosso alô. E se você diz hello para alguém ali ao vivo, é como se você estivesse dizendo olá. Tranquilo, né? Não preciso te explicar quando e como usar isso, porque isso são cumprimentos informais. É aquele que você cumprimenta quando você está passando por alguém na rua, quando você chega num ambiente de amigos, você, e aí? Hi, hello, hello, hey. E mais uma. Entre amigos, é comum se dizer também isso aqui, ó. What's up? Se diz what's up ou WhatsApp, e é exatamente daqui que surgiu o nome daquele aplicativo que muita gente usa para mandar mensagem. É isso aqui mesmo. Só que aquele é de app, de aplicativo, de application. Mas a ideia é essa aqui. A expressão WhatsApp, literalmente, quer dizer assim, o que está para cima. Na ideia de que algum assunto está vindo à tona, está subindo, está vindo para cima. Certo? Então, é mais ou menos isso aqui. Sobre o que vocês estão falando? WhatsApp. É mais ou menos isso a ideia por trás dessa expressão WhatsApp. E aí, como aplicativo, pegou muito bem. Que sacada, né? Foi legal. Bom, sacada deles, né? Que inventaram esse nome. Agora, todas essas expressões aqui, é importante você saber que são informais. Ou seja, são as expressões que você vai usar de forma descontraída, mas não é isso que você vai usar quando você conhece alguém, você está encontrando a pessoa pela primeira vez, você vai para uma entrevista de emprego, você vai numa embaixada, sei lá onde você vai, não é assim que você cumprimenta, tá? Aí vem os cumprimentos formais. Vamos dar uma olhada na continuação aí no livro. Nós temos algumas outras expressões, como a expressão how are you? E o interessante é que essa expressão how are you, ela tende a ser uma expressão formal, de coisa mais séria. Então é assim, ó. How are you? Você pode usar essa expressão entre amigos? Claro que pode. How are you? Você já é meu amigo. Então eu posso dizer hey, how are you? Hi, how are you? Hello, how are you? Repara que, quando é informal, quando você vai falar essa expressão entre amigos, normalmente você vai juntar uma daquelas expressões anteriores. Hi, hello, hey. E aí você emenda um how are you? Mas numa situação formal, onde requer mais seriedade, diga apenas how are you? E a outra pessoa também deve dizer how are you, e às vezes ele vai dizer, ou melhor, quando você disser how are you, você está literalmente perguntando assim, olha, como está você? A resposta costuma ser assim, ó, I'm fine. O que quer dizer isso? Eu estou ótimo. Fine vem assim de fino, tô beleza, tô ótimo, certo? Estou bem. Você pode traduzir assim, how are you? Como está você? Como você está? I'm fine. Este I'm vem desta expressão aqui, ó, I am fine, que quer dizer eu estou ótimo. E normalmente costuma-se dizer assim, thanks. And you? Isso é bem conveniente. Por quê? Quando você diz, se eu pergunto para você,
how are you? Ou se você me pergunta, how are you? O que eu respondo? Eu estou bem, obrigado, thanks. And you? Eu estou devolvendo a pergunta. E você? Quer dizer, e você, como está? Como está você também? Certo? Essa, então, é a primeira frase que a gente vai usar num cumprimento. Detalhe, aqui já não são mais cumprimentos informais, são cumprimentos formais, ok? Aquele que você vai usar normalmente quando você conhece alguém ou quando você não tem ainda assim muita intimidade para usar aquelas expressões hi, hey, hello, what's up, certo? É isso aqui. Um cuidado aqui, tá? Hoje é a nossa primeira aula, vamos começar levando a coisa a sério. O som das letras TH, quando estão juntas, normalmente ele sai um som soprado, assim, ó. Você tem que colocar a língua no meio dos dentes e soprar. É bem fácil, é assim, ó. Vai, faz aí. Não é colocar o dente de cima no lábio de baixo para falar thanks. Isso aí tá errado, tá? Eu sei que tem muito professor por aí que aceita isso. Ah, fala thank you. Thank you nada. Nada de thank you. Isso fica em inglês horroroso. Você diz thank you ou thanks. Então, de novo, você simplesmente coloca a língua no meio dos dentes assim, ó. Presta atenção aqui. E sopra. Só isso. E você diz assim, ó. Thanks. Tá? Não é thanks e não é thanks. Não tem som de T, não tem som de F e nem tem som de S. Não é thank you, não é thank you, não é thank you. É assim, ó. Thank you. Vai ter que treinar, hein? Ninguém disse que inglês ia ser fácil. Vai ter que treinar. E você consegue. Outras expressões que são bem legais, que ainda se usam também em situações formais, normalmente em situações que você está conhecendo alguém, é a expressão nice to meet you. Aqui está uma, tá? Ou às vezes, simplesmente na continuação, você diz assim, how are you? I'm fine, thank you. Ou existe a expressão também, nice to meet you. Se você já tem algum conhecimento de inglês, provavelmente você já viu essa expressão e você já sabe que isso quer dizer prazer em conhecer, certo? E você já deve ter aprendido também que a resposta, quando alguém fala assim, nice to meet you, prazer em conhecer você, você já aprendeu que você responde assim, nice to meet you too. Certo? Prazer em conhecer você também. Foi isso que te ensinaram? Mas não foi isso que eu te ensinei não, tá? Não fui eu. Pelo seguinte, para começar, a expressão nice to meet you não é prazer em conhecer você. Existem em inglês formas diferentes de você entender. Aqui, por exemplo, o que eles estão dizendo não é o que nós estamos traduzindo. Pelo menos quando se diz assim, nice to meet you, não é prazer em conhecer você. A única palavra que é igual aqui é o você. Mas nice é um adjetivo que expressa-se uma coisa bem legal, muito legal, sempre acima de bom, nice. E a expressão to meet é um verbo. To meet, junto, quer dizer encontrar. É por isso que reunião se chama meeting. Vem dessa palavra aqui, ó. Por quê? Uma reunião é um encontro de pessoas. E o encontro, uma reunião não significa que tenha necessariamente de haver várias pessoas ali, né? Pode ser de eu e você. Já é uma reunião. Meeting. Então, literalmente, isso seria agradável, muito bom, coisa legal, encontrar, ter esse encontro, me reunir com você. Mas ficaria muito estranho traduzir desse jeito, não é? Por isso,
existe uma das formas de se traduzir que é não a tradução literal. Tradução literal é quando você traduz palavra por palavra. Por exemplo, como se diz mesa em inglês? Table. Como se diz carro em inglês? Car. Isso é uma tradução literal. Mas às vezes você vai simplesmente fazer uma tradução por equivalência. Quer dizer, uma expressão equivale à outra. Ou seja, quando de verdade, literalmente, eles dizem agradável encontrar você, agradável me reunir com você, eles estão querendo dizer o que nós dizemos em português, que é o prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer você, certo? Agora o que te contaram é que quando alguém diz nice to meet you, você tem que responder nice to meet you too. Esquece isso. Esquece isso. Não que esteja errado, tá? Pode, tá bom, pode. Então não esquece. Mas esquece. Porque o legal é que atualmente parece que essa expressão tem caído meio no desuso, é formal demais. Então em vez de dizer assim, nice to meet you, quando alguém te disser assim, nice to meet you, você não vai dizer nice to meet you too. Você vai simplesmente dizer assim, ó, you too. Legal, né? Olha como fica curtinho. E essa expressão ajuda a dar aquela quebrada numa situação formal. Quando a pessoa diz assim, prazer em conhecê-lo, você não vai dizer prazer em conhecê-lo também. Não, você diz assim, quando ele diz prazer em conhecê-lo, você diz assim, a você também. You too, quer dizer simplesmente isso, você também. Ou seja, transmite a ideia de prazer em conhecer você também, mas você não vai dizer tudo isso. Quando você disser nice to meet you, talvez te respondam simplesmente you too. Quando alguém disser para você nice to meet you, responda simplesmente you too. Ok? Agora, existem outras expressões que são bem legais também e você deve aprender. Vamos treinar? Expressões de quando você diz bom dia, boa tarde. Como é que você diz isso? Sabe? Vamos lá. Good morning. Nós temos 4 expressões principais em inglês, que são essas que nós usamos como bom dia, boa tarde, boa noite. Em inglês, elas são divididas normalmente assim, ó. Good morning, good evening. Opa, essa aqui vem depois. Good afternoon. Good evening, agora sim. E por fim, good night. Você tem todas essas expressões aí no material que você já tem ou que vai receber. O que querem dizer? Bom, para começar, acho que ainda não te expliquei o que quer dizer greetings, né? A palavra greetings quer dizer saudações ou cumprimentos. E a expressão good morning quer dizer bom dia. Aí você já deve estar me perguntando, como é que se fala bom em inglês? Good. E boa? Good. Porque assim, ó, good morning é bom dia. E boa tarde, como é que eu digo? Ah, boa tarde. 2 perguntas que talvez você esteja se fazendo ou querendo me fazer. Você reparou que aqui good é igual a este good daqui, mas aqui nós traduzimos por bom, que é masculino, e aqui eu traduzi por boa, que é feminino? Pois é, em português existem muitas coisas que são do gênero masculino, vários substantivos, várias coisas que são do gênero masculino ou são do gênero feminino. Em inglês isso também existe, só que os adjetivos, e nós vamos ver isso numa lição um pouco mais à frente, os adjetivos não devem ser colocados nem no plural
e muito menos trocar de masculino para feminino. Então, para nós, isso já é uma vantagem, porque vai ficar mais fácil. Eu não preciso dizer, olha só como em português eu tenho 4 palavras. Eu tenho a palavra bom e bons no plural. Eu tenho a palavra boa e a palavra boas no plural. Em inglês, bom, good. Boa, good. Bons, good. Boas, good. Todas essas 4 palavras numa única só, que é o good. Mas você ainda deve estar com a pulga atrás da orelha, porque você já sabe, mesmo que você não conheça quase nada de inglês, um pouquinho a gente sempre conhece. E você sabe que dia se diz day. Então, para falar bom dia, deveria ser good day. Certo? Certo. Certíssimo. E é mesmo. Mas sabe quem fala assim no planeta? Não muitos países. Na Austrália, por exemplo, eles falam. Na Austrália é um dos países que o inglês é a língua oficial. Tá aí. Em vez de dizer good morning, eles dizem good day. É aí que entra aquele lance que eu te falei das diferenças de tradução. A tradução por equivalência e a tradução literal. Se a gente for traduzir good morning de forma literal, good quer dizer bom, morning quer dizer manhã. Anota aí no seu caderno. Morning quer dizer manhã e não dia. Dia é assim, ó, day. Mas ficaria muito esquisito se eu, como intérprete, tivesse um amigo americano, estrangeiro, passando aqui na frente, e ele fala assim, hi John, good morning. Aí eu digo assim, good morning. E aí você me pergunta, o que ele falou? Aí eu digo assim, ele falou, oi João, boa manhã. O que você pensaria? Ai, que esquisito. Ninguém fala boa manhã. Você não fala boa manhã, fala? Ninguém fala. Pois é. O que acontece é que, embora lá, em inglês, nos países em que se fala inglês, tirando a Austrália, nos países em que se fala inglês, eles dizem good morning, e dizem, de verdade, boa manhã, você não vai traduzir isso de forma literal. Você vai traduzir por equivalência. Ou seja, a expressão good morning, lá, equivale à nossa expressão aqui, bom dia. Então você não vai dizer good day, a menos que você esteja conversando com um australiano. De modo geral, você vai dizer simplesmente good morning para a expressão bom dia. Lembra que na introdução do nosso curso eu disse para você que, de modo geral, eu ia me esforçar em mostrar não simplesmente como se diz certas coisas, mas por que se diz daquele modo? Pois é. Eu sei que você já deve ter ouvido, provavelmente, você já deve ter ouvido a expressão good afternoon e você sabe que isso se traduz simplesmente por boa tarde. Quer dizer então que afternoon quer dizer tarde? Sim, mas não. Sim, mas o que quer dizer realmente afternoon? Por que eles criaram a palavra afternoon? Por causa disso, diversas palavras em inglês são criadas a partir da junção de 2 palavras do idioma inglês e formam uma só. O que nós chamamos de tarde, que nós nos referimos àquele período que começa ali depois do meio-dia e que vai até às 6 horas da tarde, onde já começamos a dizer que começa a noite ou a noitinha, este período de 6 horas, que nós chamamos de tarde, eles chamam de afternoon. Por quê? Noon é uma referência de tempo quando o sol está literalmente acima de nós. Literalmente, o noon é isso. Eu aprendi as horas assim. Eu lembro quando eu era pequeno, me disseram assim, olha, quando for meio-dia, você vai ver que o sol está a pino. Eu ficava pensando, o que é o sol que está no pino? Mas é quando ele está aqui, no ápice, quando ele está bem acima de nós. Aí me contaram uma coisa, você vai ver que meio-dia não tem sombra. Eu olhava para o sol, eu fiz isso. Eu voltei da escola, quando a professora me ensinou isso, eu voltei da escola, meio-dia, cravado, eu fui lá para fora. Eu olhava assim e tinha sombra. Por quê? Por causa do horário de verão.
Porque, na verdade, o noon mesmo é uma referência. Lembra que muito antes de existir relógio, de alguém falando assim, são 12 horas. O pessoal já dizia, it's noon. Por quê? Era quando o sol estava bem acima e realmente não tinha sombra. Se você estiver quando o sol está acima de você certinho, não tem sombra mesmo. Mas se for horário de verão, tem 1 hora de diferença. O sol já andou. No relógio vai estar meio-dia, mas já tem uma sombrinha do lado, não tem? Pois é. Noon, a rigor, se refere ao ponto em que o sol está literalmente acima de nós. Então esse é o momento do meio do dia, da metade do dia, não é isso? Isso. E quando começa a tarde? Depois disso. Tá aqui, ó, a palavra after. After quer dizer exatamente isso. After quer dizer depois. Portanto, quando você diz boa tarde para alguém, você está dizendo good afternoon, dizendo literalmente bom, tá vendo aqui? Good afternoon, bom, depois do meio-dia. Ou da metade do dia. Porque noon quer dizer meio do dia, ou metade do dia. Está aí a explicação da expressão afternoon. Eu vou te explicar por que eu explico tudo isso. Vou te dizer por que eu explico tudo isso. Porque eu tenho a impressão que quando você entende o porquê, você não vai esquecer mais disso. Penso eu. Tem dado certo. Tomara que dê certo para você. Do mesmo modo, se você já teve aulas de inglês, mesmo na escola, na sua escola regular, provavelmente você aprendeu que boa noite existem 2 expressões, good evening e good night. E provavelmente, quando você vai ter que dizer boa noite a alguém, você sempre fica, e agora eu digo good evening ou good night? Porque você deve ter aprendido, pelo menos é assim que muitas vezes se ensina, e talvez tenham ensinado desse modo para você também, que é o seguinte, costuma-se dizer, você diz um quando você chega e um quando você sai. Verdadeiro? Às vezes, mas nem sempre. Eu vou te explicar por que se diz good evening e por que se diz good night. Se você entender por quê, você nunca mais vai ter a dúvida de qual usar em que momento. Qual usar quando? Vamos lá? Bem, você já entendeu que good quer dizer bom ou boa. E o que quer dizer evening? Noite? Não. Repara que quando você chega na casa de alguém, que você se encontra com alguém e já escureceu, você diz, oi, boa noite. Não é assim? E quando você vai embora, você diz, tchau, boa noite. E vai embora, certo? Mas você não diz só quando você chega e quando você vai embora. Portanto, dizer que good evening é quando você chega, e é assim que muitos professores ensinam, talvez você tenha sido ensinado desse modo. Alguns dizem good evening é quando você chega e good night quando você vai embora. Não é bem isso. Porque talvez, por exemplo, imagina que alguém trabalhou a noite inteira até de manhã. Quando ele dormiu? Dormiu durante o dia. Aí ele acorda em que horas? Já quando está começando a noitinha. Mas não é noitona ainda. Está no comecinho da noite. E é um dia que ele nem vai trabalhar naquela noite. E aí quando ele acorda, ele fala o que para a família? Good evening. Ele chegou? Não, ele estava dentro de casa o tempo todo. Então ele não chegou. Quer ver uma outra situação? Imagina um casal, por exemplo, que talvez estejam deitados ali na mesma cama e batendo papo. Chega uma hora que o sono já começa a pegar e ele ou ela fala assim, amor, a conversa está boa, mas eu vou dormir. Boa noite. Se você aprendeu que good night se diz quando vai embora, então seria errado dizer good night para a pessoa que está do seu lado que vai dormir também. Por quê? Você vai embora ou é ela que vai embora? Ninguém vai embora. Então esse conceito de dizer que good evening é quando você chega e good night quando você vai embora, está errado. Ou melhor, pode até não estar totalmente errado,
mas não se aplica em todas as situações. É verdadeiro que muitas vezes você chega e diz good evening e muitas vezes você vai embora e diz good night. Mas vamos entender exatamente por que você diz good evening e por que você diz good night. Tudo começa aqui, ó. A palavra eve. Isso aqui, ó. Eve quer dizer véspera. Por exemplo, a festa de Ano Novo. Em inglês se chama de New Year Eve. New Year's Eve, que quer dizer véspera de Ano Novo. Ou New Year's Eve Party, que é a festa de véspera de Ano Novo. Do mesmo modo, do Natal é chamado de Christmas Eve, que é de véspera de Natal. O Natal mesmo é no dia seguinte, mas se celebra, se faz a festa numa véspera, como no Ano Novo. O Ano Novo é só no dia seguinte, mas se começa a festa já ali na passagem, na véspera, não é? Pois é isso, ó. Eve. Eve quer dizer véspera. Em inglês, um dos efeitos de se colocar essas três letras, ing, que é o gerúndio, nós vamos explicar isso um pouco mais adiante, mas um dos efeitos de se colocar ing numa palavra é para dizer que a coisa está acontecendo. Por exemplo, ensinar. Ensinar é uma ação. O que eu estou fazendo agora? Ensinando. Em inglês, ensinar seria teach. O que eu estou fazendo agora? Teaching. Repara que eu tenho esse finalzinho de ing, certo? Então é como se você estivesse colocando a ação em ação. A ação de ensinar em ação naquele momento. O verbo ensinar na prática, naquele momento, acontecendo. Portanto, a expressão good evening você deve usar quando a véspera estiver acontecendo. Quando a véspera da noite, e é por isso que se diz noite, nós dizemos boa noite, porque nós queremos que naquele momento a pessoa esteja bem naquela noite. Então, é um greeting, é um cumprimento, uma gentileza quando você diz boa noite. Não é assim? Você está chegando num lugar. Você vai usar em inglês quando estiver vesperando. Claro que não existe esse verbo em português. Não existe a palavra vesperar. Você sabe disso. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? É quando a véspera está em andamento. Ou seja, é quando está no início da noite. Algumas pessoas chamam de boca da noite, ou de boquinha da noite, ou noitinha, o início da noite. É por isso que algumas pessoas dizem que você diz good evening quando você chega. Por uma razão assim, imagine que você tivesse convidado alguns amigos para jantar na sua casa. Quando que você gostaria que eles chegassem lá? Tarde, tipo 11 horas? Noite? Ou no início da noite? Talvez ali umas 7 horas? 8 horas? Quando a noite, night, ainda está na véspera. Por sinal, a palavra véspera vem de eve ou de even. Daí, véspera. Então você não espera que a pessoa chegue quando está ainda no começo da noite, na véspera daquela longa noite? Pois é, quando está vesperando ou quando está na noitinha. Portanto, no início da noite, não é porque você está necessariamente chegando em algum lugar, mas no início da noite, o cumprimento deve ser good evening. E você vai traduzir pelo nosso boa noite. Mas boa noite também pode ser literalmente good night. E neste caso, a tradução é literal. Repara que em inglês, você vai traduzir o boa noite quando você cumprimenta alguém no início da noitinha, você vai dizer good evening, não dá para traduzir isso por boa vesperano, você vai traduzir por boa noite, mas como tradução literal, good night é sim boa noite. E quando você diz isso? Não é necessariamente quando você vai embora, mas quando você se despede. Porque você pode estar simplesmente se despedindo dos familiares, dos que estão ali com você na sala da tua casa, no quarto, na tua cama, junto com você. Enfim, você diz boa noite.
Você não está indo embora, você está apenas se despedindo. Por que se diz então boa noite? Porque você deseja, você espera que aquela pessoa tenha uma boa noite a partir daquele momento. Então você diz good night. Entendeu? Então, tchau. Calma. Não dá para dizer tchau ainda. É que eu vou te ensinar a dizer tchau agora. Sabe dizer tchau em inglês? Está aí no seu livro. Nós temos várias expressões que são bem legais para você dizer tchau. Uma delas é goodbye. Ah, mas eu aprendi que goodbye é adeus. Em português, quando você diz adeus, costuma dar a ideia de uma coisa prolongada, talvez para sempre. Tipo, adeus para nunca mais. Mas não é bem assim que eles pensam em inglês, não. A expressão goodbye pode ser também só um tchau, tá? Mas ela, às vezes, é dita simplesmente assim, ó. Bye. Você não precisa dizer goodbye, mas pode. Pode, de boa. Você não está dando adeus para ninguém, não. Você só está dizendo tchau. Então, duas expressões. Ou você diz goodbye, numa palavra só, ou você diz bye. Um outro modo que é legal de se dizer em inglês é assim, ó. See you later. A palavra later quer dizer mais tarde. See you quer dizer vejo você mais tarde. Talvez você vai encontrar a pessoa logo mais. Você está saindo do serviço aqui com ele, mas marcou de jogar bola, ou marcou de ir na casa dele, dela, mais tarde. Então você diz, bye, see you later. Repete comigo. Bye, see you later. Som de T mesmo, tá? T. See you later. Depois eu te explico melhor esse som do T aqui. Por enquanto é assim, tá? See you later. Existe uma outra expressão, do mesmo modo que o bye encurta, perdão, do mesmo modo que o goodbye, que o bye encurta a expressão goodbye, no lugar da expressão see you, existe a expressão see ya. É aí que nós precisamos tomar um cuidado. Tem gente que acha tão legal isso aqui, e quando aprende, quer esnobar, que fala inglês horrores, e fala assim, see ya. See ya nada. Se diz see ya. Na verdade, isso aqui é só uma encurtada que se dá aqui no see you. Repara, ya é uma palavra um pouco mais curta do que o you. Mais ou menos como em português, você fala assim, você vai lá mais tarde? Ou então você diz, você vai lá mais tarde? Você vai lá mais tarde? É certo? Não. Do ponto de vista da gramática, não. Mas é assim que a gente fala. É assim que se escreve you, você. You quer dizer você. É assim que se escreve? Não. É assim, ó. É you, você. Mas assim como a gente diz, você vai lá. E quando você está mandando por mensagem, você escreve assim, VC, vai lá. Não é assim? Este ia é simplesmente um encurtamento da expressão see you later. Já que é para encurtar, você não vai dizer see ya. Você diz simplesmente see ya. Tá? É como este aqui, curtinho. Você não diz see you. Você diz see ya. Só isso. Agora que você já aprendeu isso aqui, está na hora de dizer goodbye. Bye. See you later. See ya. Agora que você já entendeu como funcionam essas expressões, vamos ver na prática como é que você diz isso, como que usa. Tem aí no nosso material duas gravuras, duas fotos, com situações diferentes. Dê uma olhada na gravura número 1. Repara que tem aí 3 pessoas e a moça está cumprimentando o rapaz. Ele se chama Jack, ela se chama Cindy
Dá uma olhada aí como que fica essa conversa. O Jack diz, Hi Cindy, e ela diz, Hi Jack, how are you? O Jack responde, I'm fine, thanks, and you? E a Cindy diz, I'm okay, thanks. O que nós vimos aí? Foi uma expressão informal ou cheia de formalidades? Parece que eles já são amigos, porque ela não disse nice to meet you. Além disso, ela disse hi Jack, e quando ele cumprimentou, ele disse hi Cindy e deu a mão para ela. Hi Cindy, oi Cindy. E como amigos, ela pergunta aqui, ela diz, oi Jack, hi Jack, how are you? Lembra, o how are you sozinho pode ser um pouco mais formal, mas quando você coloca hey, hi, hello, ele é mais light e é o que nós vimos aqui. Vamos treinar então? Hi Cindy, hi Jack, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Na foto número 2, antes de ir para a foto número 2, ainda comentando sobre essa foto número 1, repara que ela não disse I'm fine, thanks. Ela disse I'm okay, que quer dizer eu estou ok, eu estou bem. Obrigado. Aí na foto número 2, nós temos 3 pessoas nessa conversa. Repara que você tem o Mark, a Cat e a Anna. O que um diz para o outro? Repara que o Mark quer apresentar uma amiga nova a outra amiga, lembra? Para introduzir esta amiga nova ao grupo de amigos que ele já tinha que incluir a amiga velha, certo? Ou a velha amiga. Então, como fica isso? Ele simplesmente diz, Anna, this is Cat. This is Cat. Não quer dizer isto, se você já estudou um pouco de inglês, você já aprendeu em algum momento da sua vida que this pode ser isto. Não apenas isto, pode ser também este, esta. E é o que acontece aqui. Ele diz, Anna, esta é a Cat. This is Cat. E aqui a Cat diz, Hi Anna, nice to meet you. Lembra? Você vai traduzir por prazer em conhecer você. É isso que ela quer dizer. E a outra diz, you too. Nada de responder nice to meet you too. Simplesmente diz you too. Entendido? Bom, chegou a hora de você também falar inglês. Começando lá no exercício 1, eu vou dizer daqui e você vai ter que começar a se acostumar na cara de pau, sem ficar vermelho, sem ficar assim tímido, não vou falar, não, vai falar assim, tá? Então é o seguinte, eu vou dizer daqui e você vai responder daí, você vai dizer junto comigo daí, porque eu preciso que você fale inglês. Só se aprende a falar falando. Se você quer aprender a falar inglês, vai ter que falar inglês junto comigo. Dá uma olhada aí no exercício 1. Vamos então às primeiras palavras, aqueles cumprimentos bem legais, que são cumprimentos informais. Vamos lá? Eu falo daqui, você repete daí. Vamos lá. Hi. Hey. Hello. Se for ao telefone, você vai dizer hello. What's up? Esse WhatsApp, às vezes é dito assim, what up? Dá uma encurtada e o T ganha um sonzinho de R. Eu vou te explicar isso porque acontece em algumas ocasiões, mais adiante. Então, what's up? Outras expressões, um cumprimenta e o outro responde. How are you? A resposta. I'm fine, thanks. And you? Cuidado, hein? Vamos repetir isso aí de novo? Lembra? I'm fine, thanks. Assim, ó, você tem que soprar com a língua travada no meio dos dentes. Não precisa morder de arrancar pedaço da língua não, tá? É só dar uma encostadinha assim, você diz, ó. E você sopra, ó. E agora você diz, thanks. É assim, tá? Então você diz, I'm fine, thanks. And you? Vai, diz aí. Outra expressão
que tem aqui no livro, mas eu não tinha te explicado, é a expressão how do you do. A expressão how do you do é uma expressão bem inglesa, bem britânica. E o curioso é que o how do you do, quando alguém te cumprimenta assim, how do you do? Você não deve dizer I'm fine, thanks. Ele dá a ideia também de como você está, de como você vai. Não é essa a tradução literal. Se você fosse traduzir isso literalmente, ficaria assim, como você faz? E não é isso que eles querem dizer, tá? A expressão how do you do é simplesmente assim, como você vai? É um cumprimento, é um greeting formal. E você deve responder a um how do you do simplesmente dizendo how do you do. Certo? Eu te cumprimento e você me responde, tá? How do you do? É isso aí. Você simplesmente diz para mim, how do you do? Assim, todo durinho, porque é um cumprimento bem formal, tá? Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Vai lá. Nice to meet you. Não, não é para responder ainda não. Só diz junto comigo. Eu digo nice to meet you, você diz também. Nice to meet you. Agora, a resposta seria you too. Beleza. Agora, eu digo nice to meet you e você responde, ok? Nice to meet you. Respondeu certo? Você só devia dizer assim, you too. Só isso, beleza? Nada de dizer nice to meet you too. Esquece isso, tá? Ok. Nesse ponto finalizamos. Agora eu preciso te explicar um pouco sobre gramática e para isso nós vamos para o exercício número 3. Nosso ponto de gramática hoje vai falar sobre I, you, my e your. 4 palavras. Você precisa aprender algumas palavras. Já aprendemos aí várias expressões de cumprimentos hoje, então o inglês está crescendo aí rápido. Mas você precisa de 4 expressões e entender perfeitamente o que são elas. A palavra grammar quer dizer gramática. Aí no seu livro está como gramática. Em inglês se diz grammar. E não vem com mimimi, não. Não vem falando assim, mas será que não dava para a gente fazer só conversação? Eu não gosto desse negócio de gramática. Não tem como falar direito se você não compreender a gramática. Quem não fala direito por não compreender a gramática até em português, comete erros. Por exemplo, você diz assim, eu vou ali na padaria comprar uns pãozinhos para nós. Tá certo isso? Bom, a comunicação está feita. Se você disser que vai comprar uns pãozinhos para nós, eu vou ficar esperando para comer o pãozinho junto com você. Mas é assim que se fala corretamente? Não. Portanto, conhecer um pouco da gramática é necessário para que você fale um inglês bem legalzinho. Como você vai continuar falando português, não é problema meu, fica tranquilo. O problema é que se você não quiser aprender gramática, você vai falar um inglês feio, todo errado. E aí quando te perguntarem, com quem você aprendeu inglês? Com o professor João Andrade. Vão falar assim, que horror esse seu inglês, hein? Foi com ele, é? Então vamos fazer assim, eu te ensino a falar direitinho, vai entrar um pouco de gramática e você vai falar bem 2 vezes. Você vai falar bem inglês, bem. E quando te disserem, com quem você aprendeu inglês, hein? Aí você vai falar bem de mim. E você vai falar assim, aprendi com o professor João Andrade. Viu? Então, gramática. I e my. Esses caras aqui, essas 4 palavras, são o que em português nós chamamos de pronomes. E pronome é a palavra que substitui o nome. Por exemplo, meu nome é João. Quem é João? Eu. Tá aí. Eu posso substituir o nome João por eu. Em inglês, como é que eu digo eu? Assim. I. Uma informação importante. Não importa em que posição na frase esteja a palavra eu, I, só se escreve com letra maiúscula sempre, tá? Sempre letra maiúscula. E essa palavra aqui, you, que quer dizer? Você. O que pertence a eu digo que é meu. Em inglês, se diz my. O que pertence a você, eu digo que é seu. Em inglês, eu digo que é seu. Que dá a ideia que é de
você. Ok? Então, eu vou dizer I, eu, you, você, my, meu, your, seu. Cuidado, que aqui tem semelhança. Diga comigo. I, my, you, mas aqui muda, ó. Your. Aqui eu digo you, você. Mas quando eu digo que é seu, eu digo your. Se eu digo, eu sou João. I am João. João is my name. João é o meu nome. Qual é o seu nome? What is your name? Qual é o nome de você? Quem é você? Who are you? Essas outras palavras nós vamos conhecer um pouquinho mais adiante. Mas, por enquanto, está aqui, ó. I, my, you, your. Anota aí as traduções e memoriza isso. Agora nós vamos aprender a falar sobre numbers. No seu livro está aí números. Mas é assim que se diz em inglês. Numbers. Números. O que foi? Vai dizer que você já sabe contar até 12? Legal. Mas vamos ver se sabe mesmo? Muita gente sabe mesmo. E muita gente acha que sabe mesmo. Mas comete alguns erros. Eu preciso que você entenda mesmo. Vamos lá então. Primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É assim que você conta também? É assim que você já sabia? Vamos a algumas pequenas considerações. Primeiro, se você não sabia, está aprendendo aqui, bem-vindo. Você tem uma tabelinha bem legal aí no seu livro. Está faltando um número aqui, não está? Número 0. Por que ele está faltando? Você vai ver que ele está em branco aí no seu livro. O número 0, ele é chamado de zero. Mas o curioso sobre o número 0 é o seguinte. Quando eles vão falar números de telefone, por exemplo, se tem o número 0, aqui no Brasil, se tem o número 6, a gente fala que é meia, não é? Por exemplo, 3366. Você fala, em vez de falar 3366, você fala 3366, não é assim? Em inglês, se tem o número 0 no meio de uma sequência, você vai falar, por exemplo, que o seu telefone é final 1049. Como que eu digo 10? 1049. Certo? Só que aqui você percebeu que eu falei O e não zero. O que rola é o seguinte: zero é mesmo o nome do número 0. Mas olha só que interessante. Se eu dissesse para você, que número é esse? Você diria 0. Mas e se eu dissesse, que letra é essa? Você diria O. Não é a letra O? Pois é. Por isso é que eles dizem em inglês zero, ou eles dizem simplesmente O. Tipo assim, O. A gente fala assim, O, né? Eles não dizem O, eles dizem O. Porque O é o nome da letra O em inglês. Isso aqui não é igualzinho à letra O, então eles chamam de O. Simples assim. Então você pode chamar de zero ou de O. Muito cuidado aqui com o número 1. Não diga ONI, de jeito nenhum, hein? Você diz one. É assim que se diz. Número 2. Você vai ouvir two, ou você vai ouvir mais curtinho assim, ó. Two. Nada de two. Você encurta assim, ó. Two. 1, 2. 1, 2. Cuidado nesse aqui. Eu havia explicado, agora há pouco, que quando tem a letra TH, as letras T junto com a letra H, você não diz com som de T. Então você não pode dizer tree, porque tree é a palavra árvore.
você não pode dizer com som de F, porque F ficaria free. E free quer dizer livre ou grátis. Aqui é o número 3. Então, de novo, aquele esquemão, ó, igual quando se diz thanks. Aqui você vai dizer 3. Como você faz isso? Coloca a ponta da língua no meio dos dentes, assim, ó, e sopra, ó. Só e thó. Certo? Faz aí, ó. Faz, ó. Viu? Agora você vai dar esse restante de som, ó. 3. Tá? Não é furry, não. Nem turi, não é. 3. Vai ter que treinar muito. Mas você tem um vídeo. É só voltar esse vídeo várias vezes até você entender certinho como se diz e diga 3. Esse número, 4. Alguns britânicos encurtam isso e dizem 4. E mais fechado assim, ó. Americanos dizem assim 4. 4. Alguns britânicos dizem 4, tá? 5. Número 5. Repara que você não diz 5. Acostume-se que E no final de palavra normalmente não tem som. Eu vou te explicar isso em outra aula. 5, simplesmente assim como se fosse um V mudo, ó. 5. 6 está fácil. 6. 7. 7. Fácil também. Cuidado com esse. São 5 letras, mas o som é curtinho. Você diz 8. Repara que é curtinho até o som do T. Você não pode dizer 8. Não, tá? 8. Um T mudo, quase que imperceptível. E aí vai uma dica. Toda vez que tiver a junção GHT, o G e H não vai ter som de nada. E o T de quase nada. Então fica assim, 8. Certo? 9. Mesmo esquema do 5, ó. E não tem som. E você diz 9. Não diga 9. Não existe esse número. É 9. Vai lá. 9. Aqui. 10. Fácil. 10. Não é tem, tá? Porque tem, em português, é do verbo ter. Você tem 10 aí? Não é tem. 10. Tá? É um pouquinho diferente, né? Tem, 10. É isso. Cuidado com esse número. 11. Você não diz 11. Você diz I. Rapidinho. Curtinho. Assim, ó. 11. Repara que este V praticamente morre. Você praticamente some com esse som. E diz como se fosse um V mudo. Ó. Van. Então você diz 11. É assim, rapidinho, não dá tanta tônica nesse E inicial com somzão de I, nada assim muito acentuado, e diz simplesmente 11. 12. 12. Lembra, E no final de palavra não deve ter som. Então você vai dar um som de V mudo. 12. Aqui um alerta, porque como aqui no 2, alguns dizem 2, quando chega aqui, tem vontade de falar 12, não é assim, tá? Esse aqui você pode dizer 2, ou mais sequinho, 2. Quando chega aqui, não tem nem esse som mais, você diz 12. 12. Certo? É assim que você deve dizer. Vamos repetir comigo? Primeiro devagar e depois um pouquinho mais rápido. 1. 2. Cuidado aqui. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Não é 9, hein? 9. 10. Cuidado esse. 11. Cuidado esse. 12. Agora rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. É isso. Pegou? Agora é o seguinte, você tem que memorizar. Você talvez esteja se perguntando por que nós aprendemos do número 0 até 12. Tem uma lógica para isso. Não foi à toa, não. Nós vamos aprender os números em 3 etapas. Hoje, nós precisamos aprender até o 12. É uma sequência que não se repete em inglês. Do número 1 até do 0 até o 12, nenhum nome se repete. Já do 19 até o 20, do 13 até o 19, é uma outra sequência, com uma outra lógica que eu vou te explicar em outro dia. E do 20 em diante, você conta até o infinito, porque existe umas certas repetições, existe uma lógica que eu vou te explicar numa outra hora. Se você quiser antecipar a explicação, assista o nosso vídeo no YouTube, no canal Professor João Andrade ou no Facebook Ability Idiomas. Você vai ver lá uma explicação completa num vídeo chamado Numbers. Por enquanto, só preciso te ensinar até 12, porque você consegue já, por exemplo, falar de horas e qualquer número de telefone. Você consegue dar o seu endereço, você consegue falar sobre idade, falar sobre peso. Números são importantes demais. Você tem que aprender direito. Preciso que você memorize isso aqui e pronuncie certinho. Se precisar, volte esse vídeo quantas vezes for necessário. Agora que você já sabe números de 1 a 12, vamos utilizar esses números para aprender a falar números de telefone. Aí no exercício número 5, nós temos números de telefone, que em inglês se diz phone numbers. Junta tudo e você diz phone number. Logo abaixo do título desse exercício, do exercício número 5, ainda diz números de telefone, nós temos 3 expressões que são bastante comuns que se referem aos telefones. Primeiro, mobile number. O que é um mobile? Não é mobile, mas tem a mesma ideia. Mobile é aquele brinquedinho que muitas mães colocam em cima do bercinho de criança, com aqueles bichinhos pendurados, certo? Repara, por que ele chama mobile? Porque ele é móvel, porque ele balança. Pois é, essa é a mesma ideia dos telefones móveis, você leva para qualquer lugar. Então, em inglês, no inglês britânico, se diz mobile, que quer dizer móvel. Queria te lembrar neste momento do curso, que muitas vezes nós vamos comentar aqui sobre o inglês americano e o inglês britânico. É mais ou menos assim. Chamamos de inglês americano o inglês que é falado nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, e vem aí influenciando também os países das Américas, inclusive o Brasil, porque muitas franquias de escolas aqui no Brasil são franquias de escolas americanas, então muita gente aprende a falar o inglês no formato americano, com a gramática americana, com o sotaque americano. O resto do mundo, não é só a Inglaterra, o resto do mundo fala inglês britânico. Ou seja, vamos chamar aqui de inglês britânico o inglês com a gramática mais parecida com a dos britânicos, com o sotaque mais parecido com o dos britânicos, embora cada país tenha o seu jeitinho de falar, mais ou menos como Brasil e Portugal, embora seja o mesmo idioma, existem pequenas diferenças de gramática, a gente consegue se comunicar com facilidade porque é a mesma língua. O que vamos chamar de inglês britânico e inglês americano é o mesmo idioma. Existem apenas pequenas diferenças de gramática e de sotaque, de pronúncia. Então, é assim, os americanos chamam de cell phone, que é o fone celular, ou o telefone celular, é a segunda expressão que está aqui. Britânicos chamam de mobile, tá? Não é mobile. Repete comigo, mobile. Número de telefone se diz mobile number. Cell phone é o telefone celular. Aqui no Brasil a gente diz celular, mas nunca diga simplesmente cell em inglês. É cell phone. Cell phone. E o telefone de casa? Casa, do celular, você diz home. O número de casa, home number. Então, se eu vou perguntar qual é o seu número de telefone, depende.
Você quer o número do trabalho, de casa ou o celular? Como é que eu pergunto isso tudo? Veja aí no exercício 5 que eu tenho 3 perguntas. A primeira delas é assim, ó. What is your phone number? Repara que aí não tem contração em um dos modos de se perguntar. What is your phone number? Que quer dizer, qual é o seu número de telefone? A palavra what is quer dizer qual é. Qual é o seu número de telefone? Phone number. A pergunta de baixo, já existe uma contração da palavra what com o verbo is, que quer dizer qual é. É a mesma coisa da frase de cima. Você pode dizer what is, ou você pode contrair e dizer what. Contração você sabe, é quando você aperta a coisa, igual quando você contrai a barriga, que dá aquela murchada assim, você contrai as palavras e dá aquela murchada no espaço também. E eles chamam, só que aí dá uma diferencinha na hora de falar. What is, contraído fica what's. Nessa pergunta 2 diz assim, what's your mobile number? Sobre o que está perguntando? É isso aí. Qual é o seu número móvel? Ou seja, qual é o seu número de celular? E a terceira pergunta, what's your office number? A palavra office quer dizer escritório, certo? Então, what's your office number? Está perguntando qual é o número do seu escritório. Óbvio que está perguntando não o número do endereço, lá, o número na rua, mas o número do telefone, que é o que provavelmente vai estar no contexto ali da sua conversa. Repete comigo essas 3 perguntas. Fique de olho aí no livro, nas 3 perguntas. Me ouça, me escuta direitinho. Fique de olho aí no livro. Me ouça e repete logo depois de mim. Vamos lá. What is your phone number? Segunda pergunta. Vou usar a contração. What's your mobile number? E depois de mim você fala de novo a terceira. Olha. What's your office number? Legal? Entendeu bem? Se precisar, já sabe. Volta um pouquinho o vídeo. Treina, treina, treina. Até que sua pronúncia fique precisa. Tem que ficar bem legalzinha, tá? Bem, vamos agora treinar como ficariam as respostas. Olha aí, ó. What is your phone number? A resposta nesta conversa aí ficaria it is. It is quer dizer ele é. Ele quem? O número do telefone, não foi o que perguntou? Qual é o número do telefone? Ele é. It is. Sabe dizer esse número em inglês? Vamos lá. 991235375. É só dizer um número de cada vez. Esse é um dos modos, tá? Você pode aprender a falar assim? Pode. Não tem problema nenhum. Só tem uma coisa. Nem sempre eles vão dizer desse modo. Por quê? Pegadinhas. Aquelas coisinhas. Quando o número está dobrado, repara aí que tem 2 vezes o número 9, não tem? Às vezes, eles falam assim, 991235375. O que é esse double 9? Double é dobro, ou duplo. Então, eles dizem assim, duplo 9, 1, 2, 3, ou seja, 99, 1, 2, 3, entendeu? E quando for triplo, talvez o número termine em 9000. Como é que você diz esse número? 9000 ou triple O. O que é triple? Triple quer dizer triplo. Então eles estão dizendo, se o seu telefone termina em 9000, eles vão dizer 9000. Uma outra palavra que eles usam no lugar de triple é a palavra treble. Quando alguém estiver dizendo um número de telefone e disser assim, treble 2, 5, parará, ele está dizendo treble 2, quer dizer 3 vezes, triplo, número 2, treble 2, ou seja, triplo, 3 vezes o número 2. E o 5, parará, certo?
Toda vez que ele disser triple ou treble, se refere a triplo. Se disser double, se refere a 2 vezes. Vamos ver como é que fica aqui então. Vamos ensaiar a segunda pergunta. What's your mobile number? Entendeu a pergunta? Qual é o seu número de telefone, de telefone móvel? Na primeira é what's your phone number? Seu número de telefone. Agora o telefone celular, mobile number. E você poderia dizer it's 895975738. Foi assim que você falou? Legal. Terceira pergunta. What's your office number? Repara que você não diz office number. Lembra que quando eu estava explicando os números eu te expliquei que E no final de palavra não tem som? Então você não pode falar office. Você diz office. Parou assim. Não office, tá? Office. Então essa pergunta fica assim, ó. What's your office number? Qual é o seu número do escritório? O número de telefone do escritório. Aí você diz it's 5510046. Viu? Treble 5, ou seja, 3 vezes o número 5. 1, próximo algarismo. Double 0, ou double O, 46. Podia dizer 46, que é 46. Mas como nós não aprendemos ainda números desse modo, vamos dizer separadinho, tá? 46. Entendeu direitinho? Você viu que aí nas respostas tinha uma outra contração? Você pode dizer it is, sempre tem que dizer, tá? It is, você nunca pode dizer is, como é. Você sempre tem que dizer it is. Então você pode dizer it is, ou contraído você diz it's. Entendido? It is, it's. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai treinar esses números. Se for preciso, volte um pouquinho o vídeo para ver como eu falei esses números aqui, ok? Em seguida, você vai ouvir um áudio em que eu vou fazer a pergunta e vou dizer um número de telefone. Eu preciso que você anote aí no seu caderno, tá? Então, já deixa o caderno e o lápis na mão. Lápis, caneta não, porque pode ser que você erre. Então, pega o lápis aí, se for preciso, você corrige. Então, vamos ao áudio, você vai escutar e vai anotar aí, daqui a pouco eu te digo se você acertou ou não. What is your phone number? It is 891444720. What's your mobile number? It's 98169355. What's your office number? It's 2218401. E aí, que tal? Acertou todos os números? Vamos corrigir? Eu disse 89144, porque eu disse double 4720. Acertou? O outro telefone começa com 9, parece um celular, não reclama que só tem 4 números, celular no Brasil tem 5 dígitos no começo, faz de conta que é o número que a pessoa te disse e pronto, acabou. E o número era 9816, 9816, em inglês não existe meia, você fala 6, 9816, 9355, duplo 5, 9355, acertou? E o último número, treble 21 ou triple 21, 3 vezes o 2, 1, 8401, 8401, 8401. Captou? Legal. Fez certinho? Que bom, hein? Viu como foi legal? Aprendemos números e já aplicamos aqui em números de telefone. Ufa! Enfim, estamos terminando essa aula. Teve bastante coisa, não teve? Ó, só para lembrar, nós falamos de cumprimentos e várias coisas legais e erros a serem evitados. Falamos de números de telefone. Aprendemos a contar direitinho, de 0 até 12, mas direitinho mesmo.
Foi legal, não foi? Por falar em números, deixa eu te contar uma coisa. Bem no começo da aula, ainda na introdução, a gente estava falando que para existir o falar bem inglês com qualidade, precisa de 3 coisas. Lembra? Um bom professor, um bom método e um bom aluno. Gostou de assistir essa nossa aula? Está gostando do método? Vai funcionar, vai ser bem legal, você vai ver. Mas eu preciso do terceiro elemento, você. Eu preciso de um bom aluno. Aí você vai ver o seu progresso. Então por hoje é só. Só para finalizar, como see you later, te vejo mais tarde, as crianças americanas costumam fazer uma brincadeirinha com alligator. Alligator é tipo jacaré. Eles falam assim, até mais jacaré. Isso fica, see you later, alligator. Até mais. Opa, peraí, só mais um minutinho. Se você está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, não esquece, ajuda a gente e ajuda os seus amigos. Compartilhe essa informação. Se você está no Face, curte. Se você está no YouTube, se inscreve já no nosso canal, porque aí nós vamos conseguir te mandar mais material bem legal. Se você quer a aula número 2, é só entrar em contato com a gente te manda na faixa, na boa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ficar com a gente até o final. Até a próxima.